Existem momentos em que a fronteira entre os vivos e aqueles que já partiram parece ficar fina demais. Corpos sem vida se mexem sozinhos. Câmeras de necrotérios registram o impensável e figuras que já não deveriam ter qualquer sinal vital parecem voltar a respirar. Esses são os momentos aterrorizantes em que as almas, aparentemente, decidiram não abandonar seus corpos para seguir rumo ao outro mundo. Número 1. Câmera no necrotério das Filipinas. Nas Filipinas, uma câmera instalada dentro de um necrotério registrou imagens que ninguém naquele local conseguiu explicar com facilidade. Um homem estava deitado, completamente imóvel, sobre uma maca. Então, a parte superior do seu corpo se moveu levemente. Aquilo poderia ter sido descartado como uma falha da câmera, até que um dos pés começou a se mexer em um movimento lento e contínuo, como se estivesse procurando o chão. Pouco depois, o corpo inteiro dele deu um solavanco. O vídeo terminou nesse ponto, cortando a cena antes que qualquer outra coisa pudesse ser vista. Médicos apontaram um reflexo muscular como possível causa, mas as imagens não pareciam mostrar apenas um reflexo. Pareciam mostrar alguém tentando acordar. Número 2. Último adeus. Uma família havia se reunido para se despedir pela última vez quando um parente se aproximou para dar um toque final, e então, algo totalmente fora deste mundo aconteceu. De repente, a pessoa dentro do caixão se mexeu, devagar, de forma visível, diante de todos que estavam naquele cômodo. Em poucos segundos, o luto se transformou em algo entre pavor e descrença. Corpos preparados por procedimentos funerários comuns passam por processos que, em condições normais, tornam movimentos praticamente impossíveis. Isso levanta a dúvida sobre se aquela pessoa teria sido levada diretamente para o enterro, sem passar por essas etapas, ou se o que aconteceu naquele ambiente pertence a uma categoria que preparo, técnica e procedimentos simplesmente não conseguem explicar. Número 3. Necrotério em fuga. Um médico e um colega empurravam um corpo pela entrada do necrotério quando algo horrível aconteceu. O corpo se sentou. Os dois homens correram. A câmera de segurança falhou segundos depois, deixando a gravação congelada em um corredor vazio. Nenhum acompanhamento acabou divulgado pela instituição, e nenhum comunicado oficial explicou o que a câmera havia capturado ou o que acabou encontrado quando alguém finalmente retornou para dentro. O vídeo circulou amplamente, e a pergunta que ele deixou para trás não era se a pessoa havia voltado à vida. A pergunta era o que exatamente havia retornado. Número 4. A sombra que se ergueu. Culturas de vários séculos descrevem a alma como algo capaz de se separar fisicamente do corpo, algo visível, flutuante e brevemente livre. Um trabalhador de fábrica dormindo do lado de fora deu a uma câmera uma oportunidade inesperada de registrar exatamente isso. Enquanto ele dormia, uma forma escura, parecida com uma sombra, se ergueu lentamente do seu peito, pairou logo acima dele e depois afundou de volta, no mesmo instante em que seu corpo despertou com um sobressalto. A paralisia do sono pode provocar experiências internas extremamente vívidas, mas normalmente não produz uma forma externa visível acima do corpo. O que quer que tenha saído do peito daquele homem e retornado, apareceu capturado com clareza suficiente para que a gravação nunca tenha sido explicada de maneira satisfatória. Número 5. Movimento do falecido. Um funcionário de uma funerária estava gravando o processo de preparação do corpo a pedido específico da família. No meio do procedimento, o braço do homem sobre a mesa se mexeu. Não era um simples deslizar nem um ajuste natural do corpo. O braço se moveu na direção dele como se estivesse tentando alcançar algo. O funcionário recuou. O braço se levantou novamente. Ele pegou a câmera e saiu da sala sem concluir a preparação. A gravação acabou enviada junto com o relato dele. Especialistas analisaram o material e apontaram atividade muscular tardia, um fenômeno real e com base médica documentada. O funcionário não contestou a ciência. Ele apenas disse que conhecer a explicação e estar sozinho naquela sala quando aquilo aconteceu eram duas coisas completamente diferentes. Número 6. Ritual africano. Certas tradições funerárias praticadas em partes da África carregam um significado que pessoas de fora raramente compreendem. Em uma cerimônia gravada, um homem realizava um ritual na parte inferior do corpo do falecido. Ele aplicou pressão de uma forma específica e o corpo saltou para cima, com os olhos se abrindo completamente. As pessoas ao redor reagiram de imediato. Tradições orais antigas de várias culturas africanas descrevem conhecimentos rituais específicos capazes de chamar brevemente a alma de volta ao corpo depois da morte. Se aquilo era uma encenação, uma expressão genuína dessa tradição, ou algo que atravessou um limite que a maioria das pessoas não acredita existir, a gravação não oferece uma resposta confortável. Número 7. Intencional demais.
Um funcionário de necrotério gravava casualmente enquanto observava um corpo, sem prestar muita atenção na câmera. Mas a câmera estava prestando atenção. Os dedos do corpo se moveram. Não era um tremor suave, e sim uma lenta curvatura deliberada da mão, que durou tempo suficiente para ser impossível ignorar. Em seguida, a cabeça fez um breve movimento de rotação. Movimentos pós-morte são uma realidade médica documentada. Gases, acomodação dos tecidos e sinais elétricos residuais nos músculos podem produzir movimento depois da morte. Um paramédico confirmou isso quando a gravação se espalhou. O que você acabou de ver realmente acontece com bastante frequência, e esses movimentos não vêm do cérebro. Eles vêm da medula espinhal. Mesmo depois que o cérebro parou de funcionar de forma permanente, a medula espinhal ainda pode gerar reflexos automáticos por um certo período, e ela não precisa do cérebro para produzir movimentos muito básicos. Esses movimentos podem acontecer sozinhos ou depois de algum estímulo, como alguém tentando reposicionar o corpo, e podem aparecer horas depois, ou, em alguns casos, até um dia mais tarde. Saber a ciência por trás disso não torna mais fácil assistir a uma mão se mexendo dentro de um necrotério. Apenas dá a você algo para repetir para si mesmo depois. Número 8. Puxado para baixo. O folclore de dezenas de culturas traz alertas sobre se aproximar demais de uma cova aberta. Em um enterro, um homem avançou para colocar uma cruz sobre o caixão e escorregou direto para dentro. A lama molhada surgiu como a explicação imediata, até que a filmagem acabou analisada em câmera lenta. Quadro por quadro, uma forma parecida com uma mão emergiu da terra remexida ao lado dele, empurrando-o exatamente no momento em que ele caiu. Os moradores que testemunharam a cena não procuraram explicações. Eles disseram aquilo que as pessoas daquela comunidade sempre disseram. Uma cova aberta pertence a quem já está dentro dela. Número 9. 2 acontecimentos. Tarde da noite, em um necrotério de um hospital na Califórnia, um corpo deitado sobre uma maca se moveu para cima pela região do tronco, como se tentasse se levantar. A equipe de segurança anotou o horário e registrou o ocorrido. Mais tarde, naquela mesma noite, câmeras na ala ao lado gravaram uma figura esfumaçada, com formato humano, movendo-se lentamente pelo cômodo antes de desaparecer perto da parede mais distante. Funcionários que analisaram as 2 gravações em sequência perceberam a coincidência do horário. O corpo havia se movido primeiro. A figura apareceu depois. Se os 2 acontecimentos estavam conectados, ou se era apenas coincidência, ambos ocorreram no mesmo prédio, com poucas horas de diferença, e nenhuma explicação única acabou apresentada para dar conta dos 2 casos. Número 10. Último olhar. Amigos haviam se reunido para dar o último adeus quando alguém percebeu que os olhos do homem dentro do caixão estavam se abrindo lentamente. Por alguns segundos, ele olhou para o ambiente, para as pessoas que tinham se deslocado para se despedir dele, antes que suas pálpebras se fechassem suavemente outra vez. Usuários na internet apontaram o relaxamento dos músculos oculares como uma ocorrência pós-morte conhecida, um reflexo documentado com explicação clínica. A família dele, porém, não achou essa explicação especialmente reconfortante nem completa. Em muitas tradições, existem relatos de pessoas recém-falecidas realizando um único gesto deliberado antes de partir de vez. A família acreditou que aquele havia sido o gesto dele. Um último olhar para trás antes de partir definitivamente. Número 11. Voz na sepultura. Em Idaho, em 2024, um homem que visitava o túmulo de sua falecida esposa ouviu algo que o fez parar completamente. Um choro, fraco no início, depois impossível de confundir, vindo de algum lugar abaixo da terra. Ele se aproximou devagar, chamando, verificando se havia alguém por perto precisando de ajuda. O som o levou diretamente até uma das sepulturas. Ele olhou por uma abertura estreita e não viu nada. O choro continuou por mais um instante, depois cessou. Ele publicou o áudio na internet com poucos comentários. Pesquisadores paranormais que estudam assombrações residuais há muito tempo documentam fenômenos sonoros em cemitérios, vozes, choros e passos que gravações captam muito tempo depois de qualquer fonte viva ter desaparecido. Número 12. Cadáver se erguendo. Um dos nossos inscritos compartilhou este vídeo conosco, e ele é horrível o bastante para chocar qualquer pessoa. Uma mulher parecia acordar dentro do próprio caixão, com os olhos abertos, encarando diretamente a câmera enquanto sua filha corria em pânico. Quando a tampa acabou levantada e ela acabou colocada no chão, parecia imóvel. Então, quando a filha se inclinou em sua direção, ela se sentou e falou palavras que ninguém no cômodo conseguiu entender antes de se deitar novamente. O vídeo parecia real.
mas quando investigamos mais a fundo, descobrimos que era uma pegadinha. A conta pertencia a Armon Salon, um criador da plataforma TikTok com reputação já estabelecida por produzir conteúdo de terror encenado. A gravação era uma atuação. O pânico que ela provocou, no entanto, era totalmente real. Número 13. Enxugando lágrimas. Enquanto um homem estava sentado em um funeral na igreja, ele se sentiu inquieto, mas não conseguia explicar o motivo. Algo naquele caixão aberto à sua frente simplesmente não parecia certo. Então, em silêncio, ele pegou o celular e começou a gravar. O que a câmera capturou era profundamente perturbador. A mulher deitada dentro do caixão parecia mover a mão em direção ao rosto, com os dedos se mexendo lentamente, como se estivesse limpando alguma coisa. Ele ficou convencido de que ela havia voltado. Especialistas forenses já observaram que certas contrações musculares pós-morte podem produzir movimentos com aparência deliberada horas depois do falecimento. Mas assistir a isso acontecer dentro de um caixão, durante um funeral, é uma experiência completamente diferente. Número 14. Caixão deslizando. No Arizona, uma funerária teve uma noite silenciosa. Nenhum funcionário no salão principal, nenhum visitante, nenhum som. Então, a filmagem de vigilância mostrou um caixão começando a deslizar, devagar e de forma constante, saindo de sua posição junto à parede, movendo-se como se fosse guiado por mãos que a câmera não conseguia ver. Nenhum fio, nenhuma corrente de ar, nenhuma explicação mecânica acabou encontrada quando os funcionários analisaram a gravação. Os trabalhadores que assistiram ao vídeo não correram atrás de respostas racionais. Pessoas que passam tempo suficiente ao redor dos recém-falecidos tendem a desenvolver uma relação diferente com aquilo que pode ser possível nesses ambientes. E nenhum deles sugeriu que era apenas uma falha técnica. Número 15. A criança percebeu. Durante um funeral, enquanto os adultos permaneciam ao redor do caixão, perdidos no luto, uma criança percebeu algo sobre a superfície do caixão que ninguém mais parecia enxergar. Uma forma fina, parecida com um fio, estava se movendo, contorcendo-se lentamente pela madeira, antes de escorregar de volta para dentro no momento em que o menino tentou tocá-la. A câmera registrou a cena. Nenhum adulto no cômodo reagiu porque nenhum adulto pareceu notar aquilo. Existe uma crença antiga, presente em muitas culturas, de que crianças conseguem perceber presenças que os adultos, com o tempo, aprenderam a filtrar. O que quer que estivesse se movendo sobre aquele caixão revelou-se apenas para a única pessoa no ambiente que ainda era jovem o bastante para olhar sem duvidar. Número 16. Incidente arrepiante. Imagens de circuito fechado de televisão de um necrotério russo capturaram algo que a equipe médica não conseguiu processar de imediato. Um homem deitado sob um lençol branco, oficialmente declarado sem vida, levantou lentamente uma das mãos. Ele puxou o tecido do rosto, olhou ao redor da sala e, depois de um longo momento, empurrou o próprio corpo para cima segurando a borda da maca enquanto as pernas pareciam lutar para obedecer. Ele estava sozinho naquele ambiente. A gravação acabou analisada várias vezes antes que alguém tomasse uma atitude. Casos de declaração equivocada de morte são raros, mas documentados, especialmente após determinados eventos cardíacos. Se esse homem sobreviveu e o que ele experimentou naquela sala antes de acordar nunca teve confirmação pública. Número 17. Névoa subindo. Em 2017, uma câmera de segurança de hospital capturou um momento que se espalhou por praticamente todos os fóruns paranormais da internet poucos dias depois de surgir. Um corpo deitado imóvel sobre uma maca liberou aquilo que parecia ser uma forma semelhante a uma névoa, subindo lentamente do peito em direção ao alto, pairando por um instante antes de se dissolver no ar acima. A qualidade da filmagem era boa o suficiente para descartar artefatos óbvios de lente. Pesquisadores paranormais que analisaram o vídeo observaram que a forma mantinha uma trajetória ascendente consistente, em vez de se dispersar aleatoriamente como vapor ou condensação normalmente faria. Para todos que assistiram, a parte inquietante não era a névoa, era a aparência intencional do movimento. Número 18. A cama vazia. Em uma enfermaria de hospital em Tirana, algo chamou a atenção de um paciente para uma cama do outro lado do quarto. O colchão estava se mexendo, afundando e subindo em um padrão lento e irregular, da forma como aconteceria sob o peso de um corpo que não estava ali. A cama estava vazia. Funcionários que testemunharam aquilo pessoalmente não conseguiram explicar de imediato, e a pressão de ar sob o colchão surgiu como a explicação que circulou depois. Mas enfermeiros que passam longas horas em plantões noturnos costumam dizer em particular que certas camas, em certos quartos, carregam alguma coisa que se move,
muda e não se encaixa totalmente em explicações lógicas. Aquela parecia ser uma delas. Número 19. A mão acenando. Em um funeral dentro de uma igreja na Indonésia, em 2023, a cerimônia seguia silenciosa e imóvel até que alguém percebeu o movimento dentro do caixão. O corpo, envolto em tecido e deitado, ergueu lentamente uma das mãos e a moveu em um aceno suave. As pessoas no ambiente olharam umas para as outras antes de voltar os olhos para o caixão, precisando confirmar que todas tinham visto a mesma coisa. Cientistas apontaram o deslocamento de gases através do tecido muscular pós-morte como um mecanismo plausível. Mas aqueles que estavam naquela igreja quando isso aconteceu não estavam pensando em tecido muscular. Eles estavam se perguntando se a pessoa havia voltado para se despedir ou se aquilo era outra coisa. Número 20. A sombra do santo. Dentro de um templo em Sahuayo, Michoacán, no México, um usuário da plataforma Facebook tirou uma foto perto da exposição em homenagem a São José Sánchez del Rio. Nada parecia incomum quando a imagem acabou capturada, mas, ao revisar a foto mais tarde, algo chamou a atenção imediatamente. Uma sombra escura, com formato humano, aparecia diretamente atrás da representação do santo, sólida o bastante para parecer ter profundidade, posicionada de maneira deliberada demais para ser interpretada como um simples reflexo perdido. Ele confirmou que não havia mais ninguém parado ali. Pessoas familiarizadas com o local acreditam que a presença do mártir nunca deixou completamente aquele templo, e o que quer que a câmera tenha registrado estava exatamente onde um guardião ficaria. Número 21. Terreno da bruxa. Enquanto explorava um cemitério no Novo México, conhecido localmente por sua ligação com antigas práticas ritualísticas, um casal não esperava encontrar mais ninguém ali durante a noite. Mas, caminhando pela escuridão e murmurando sozinha, havia uma idosa curvada, com cabelos selvagens e embaraçados. A mulher que filmava gritou um aviso para que mantivessem distância. A figura se tornou hostil imediatamente, com a voz subindo até virar um grito antes de se lançar na direção da câmera. A gravação terminou ali. Moradores que souberam do caso não ficaram surpresos. Aquele terreno havia sido usado para práticas sombrias, e o entendimento geral era que quem, ou o que quer que tivesse ficado ali protegendo o lugar, não recebia visitantes de braços abertos. Número 22. Terror no turno da madrugada. Trabalhar sozinho em um hospital tarde da noite já é perturbador em qualquer circunstância. Aquele funcionário específico havia feito isso tantas vezes que a situação tinha se tornado rotina, até que o corpo sobre a maca se sentou. O circuito fechado de televisão capturou o momento inteiro, incluindo o instante em que ele percebeu o que estava acontecendo e saiu correndo. O vídeo se espalhou rapidamente, e a reação dele, por si só, era suficiente para silenciar a maior parte das discussões sobre encenação. Espasmos pós-morte são reais e documentados, capazes de produzir movimentos repentinos em pessoas recém-falecidas. Mas um corpo se sentar completamente, naquele horário, naquela sala, sem mais ninguém por perto, pertence a uma categoria de experiência totalmente diferente. Número 23. Ceifador sombrio. Enfermeiros que monitoravam um paciente a partir da estação perceberam algo na imagem da câmera que os fez agir imediatamente. Uma névoa havia surgido perto da cama, alternando entre tons claros e escuros, enquanto se deslocava lentamente para um dos lados. Eles correram até o quarto. Quando atravessaram a porta, o paciente já havia partido. A gravação circulou amplamente, gerando comparações com relatos históricos do ceifador, uma figura descrita em hospitais de diferentes países e séculos, quase sempre da mesma forma. Se aquela névoa era um fenômeno atmosférico ou algo além disso, ela apareceu exatamente no momento em que precisava aparecer. Número 24. Momento de retorno. Imagens de circuito fechado de televisão dentro de um quarto capturaram algo que se espalhou rapidamente assim que chegou à internet. Um homem estava deitado, dormindo, quando uma forma escura e humanoide começou a se erguer lentamente de dentro dele, sentando-se antes de subir de modo constante em direção ao teto e desaparecer do enquadramento. Quem publicou o vídeo nunca confirmou se o homem havia morrido durante a gravação ou se apenas dormiu o tempo todo. Esse detalhe se tornou o centro de toda a discussão. Certas tradições espirituais defendem que a alma se separa do corpo durante o sono profundo, retornando antes do despertar. Caso isso seja verdade, essa gravação talvez tenha capturado o momento do retorno. A forma descendo pouco antes de o homem se mexer. Número 25. Forma pairando. Um pedestre gravou as consequências de um acidente de trânsito e capturou algo que não esperava ver.
O homem que havia sido atingido perdeu a consciência quase imediatamente, apesar de o impacto parecer relativamente pequeno. Enquanto a câmera continuava gravando, algo surgiu ao lado do corpo. Uma forma escura e giratória, pairando baixa e próxima, movendo-se em um padrão circular lento que não combinava com nenhum vento ou fumaça de escapamento visível no vídeo. O pedestre publicou a gravação com uma única pergunta. Ele não conseguia determinar se estava vendo algo chegando para buscar aquela pessoa ou algo tentando desesperadamente permanecer ali. Número 26. O fantasma chorando. Tudo bem? Você está bem? Ao passar por um cemitério em Idaho, um homem ouviu uma mulher chorando. O som era claro o bastante para que ele o seguisse, chamando em voz alta para verificar se alguém precisava de ajuda. Você está bem? O som o conduziu para longe das sepulturas e em direção a um carro abandonado e danificado, parado logo além do limite do local. Não havia ninguém dentro. Não havia ninguém por perto. A voz já havia desaparecido. Ele publicou a gravação na internet e a chamou de O Fantasma Chorando. Moradores que responderam nos comentários reconheceram o local imediatamente. Aquele trecho perto do cemitério já vinha sendo ligado há anos a relatos de um som semelhante, sempre próximo ao mesmo carro abandonado. Número 27. Visitando a mãe. Às vezes, é melhor não gravar nada. Uma mulher que preparava um pequeno altar memorial para sua mãe recém-falecida decidiu filmar o momento. As fotografias cuidadosamente organizadas, o gesto silencioso de lembrança. Durante a gravação, tudo parecia calmo e sem qualquer perturbação. Apenas quando ela assistiu ao vídeo depois, percebeu. Uma sombra escura passou rapidamente sobre o altar, cobrindo-o por completo durante um breve instante antes de desaparecer. Ela não viu nada enquanto aquilo acontecia. Esse detalhe ficou com ela mais do que a própria sombra. Ela estava bem ali, olhando diretamente para o altar, e não tinha visto absolutamente nada. Ao assistir à gravação, ela não procurou outra explicação. Ela já sabia no que acreditava. Número 28. Guardião do cemitério. No Colorado, um visitante de um cemitério filmou algo perto de uma das sepulturas, que levou alguns instantes para ser completamente compreendido. Uma figura humanoide estava sentada rente ao chão, com orelhas pontudas, chifres curvados e pernas que pareciam parcialmente transparentes contra a grama escura. O rosto não podia ser visto com clareza. Quando um carro passou pela estrada próxima, a figura ergueu as duas mãos e as moveu em padrões lentos e deliberados, antes de desaparecer da visão. Demonologistas que estudam fenômenos em cemitérios já documentaram relatos semelhantes em locais de sepultamento no meio-oeste dos Estados Unidos. Figuras descritas como guardiões de limiar, supostamente habitando a fronteira entre o Campo Santo e a Terra Aberta, extremamente sensíveis a invasões. Número 29. Debaixo do pano. Um vídeo publicado na internet mostrava o interior de um mausoléu com fachada de vidro filmado através do painel externo. Lá dentro, um pano pendurado no espaço começou a se mover. Não estava caindo, nem apenas se acomodando, mas se deslocando com um movimento lento e deliberado, como se algo debaixo dele estivesse mudando de posição. A pessoa que filmava não pareceu notar nada no momento, mantendo a câmera estável, sem reação. Apenas depois que o vídeo acabou publicado, aquele movimento se tornou o centro de toda a conversa. O mausoléu parecia intacto visto de fora. Sem ventilação, sem causa visível. O que quer que estivesse ajustando aquele pano fazia isso de dentro de um espaço selado, e não parecia ter terminado. Número 30. Mão da sepultura. Moradores de uma vila perto de um cemitério na Índia vinham ouvindo sons estranhos depois do anoitecer por várias noites, até que um grupo finalmente decidiu investigar junto. O que encontraram em uma das sepulturas os fez parar exatamente onde estavam. Uma mão escura, não humana, estava empurrando a terra para fora, com dedos diferentes de tudo que eles reconheciam, estendendo-se para cima a partir da abertura da cova. Um homem deu um passo à frente, pressionou a palma da mão com força sobre a fenda e começou a recitar versos sagrados sem parar. Lentamente, a mão recuou de volta para dentro do solo, e a abertura ficou imóvel. Ninguém daquele grupo retornou ao cemitério depois do pôr do sol, e ninguém que ouviu o relato discutiu com essa decisão. Número 32. O coletor. Igrejas carregam seu próprio tipo de peso, mas algumas pessoas acreditam que os funerais realizados ali atraem mais do que apenas os enlutados. Durante uma cerimônia na Nigéria, enquanto uma familiar falava sua despedida, a câmera atrás dela capturou algo se movendo pelo enquadramento. Uma sombra escura e humanoide passou diretamente à sua frente, com os braços abertos, movendo-se com lentidão deliberada antes que a gravação acabasse interrompida completamente.
Moradores que viram o vídeo não recorreram à linguagem científica. Certas comunidades da África Ocidental preservam relatos antigos de presenças que aparecem especificamente nos momentos de partida. Figuras que chegam não como invasores, mas como acompanhantes, ali para recolher aquilo que já estava prometido. Número 33. Luz Celestial. Hyde Barr tinha 16 anos quando um acidente de montaria a arrancou para fora do próprio corpo. Ela descreveu que pairava calmamente acima da cena abaixo dela, antes que uma luz dourada e quente surgisse perto do seu ombro. Nós sofremos um acidente causado por outro cavalo, um cavalo desgovernado, e ela virou para trás, caiu de uma encosta, e eu imediatamente, inesperadamente, deixei meu corpo. Eu me vi a cerca de 9 a 12 metros de altura, olhando para baixo, para o meu corpo. Dentro daquela luz estava uma figura que ela reconheceu instantaneamente. Não por crença anterior, já que havia sido criada em uma casa ateia, mas por algo mais profundo que não precisava de explicação. Ela disse que os olhos dele continham uma alegria que tornava impossível desviar o olhar. Ele era um homem. Eu sabia que ele era mais do que um homem, mas ele apareceu como um homem perfeito. Eu sempre digo que não conseguia desviar o olhar do rosto dele. O rosto dele era a coisa mais importante, por causa da alegria e do amor que vinham dos seus olhos. Eu não queria parar de olhar para o rosto dele. Ele mostrou a ela momentos de sua vida, um por um, e em cada um deles ela pôde perceber que nunca estivera tão sozinha quanto havia sentido. Ela voltou daquela experiência carregando uma certeza que nunca mais conseguiu deixar para trás. Número 34. Visitante final. O que é incrível, mãe? Você consegue ver essa menininha rosa aqui? Um homem estava filmando sua mãe em estado terminal quando ela disse algo que o fez parar completamente. Você consegue ver essa menininha rosa aqui? Ela falou claramente com alguém que ele não conseguia ver. Uma menina rosa presente no quarto com ela, visível apenas para ela. Ele moveu a câmera pelo ambiente e não encontrou nada. Pessoas próximas ao fim da vida descrevem momentos assim em culturas e séculos diferentes. Figuras familiares aparecendo à cabeceira, às vezes reconhecidas, às vezes não, sempre descritas como calmas e reconfortantes. Se a menina rosa era uma companheira de infância, uma presença espiritual ou algo que a mente de sua mãe construiu para suavizar a travessia, ela chegou exatamente quando era necessária. Uma menina rosa? Não, eu não consigo ver a menina rosa. Número 35. O Anjo de Annie. Em 9 de junho de 2018, Annie Powell, de 9 anos, quase se afogou. Ela acabou colocada em coma enquanto os médicos trabalhavam e sua família, amigos e comunidade da igreja mantiveram uma vigília contínua de oração. 5 dias depois, Annie acordou e já estava bem o suficiente para retornar para casa. Uma recuperação que sua equipe médica descreveu como notável. O que a família não conseguia parar de comentar era aquilo que ela lembrava desses 5 dias. Ela descreveu um lugar cheio de luz suave e borboletas coloridas. Uma sensação de amor tão completa que parecia não ter limites. Eu vi borboletas, e elas eram todas de cores diferentes. Não eram apenas cores comuns, sabe, dessas do dia a dia. E havia um homem calmo, vestido de branco, que esteve com ela na água, gentil, tranquilo e presente desde o começo. Havia um homem de branco que estava me ajudando na piscina, e acho que talvez fosse Jesus ou talvez um anjo. Número 36. Sombras de Gettysburg. Em 2023, um homem dirigia por Gettysburg à noite com sua família quando apontou a câmera pela janela, ao notar formas aparecendo perto do antigo cemitério. Figuras se moviam pela estrada, correndo, agrupadas, seguindo um caminho ao longo da linha de árvores, antes de desaparecer na escuridão. Gettysburg carrega o peso de 3 dias em julho de 1863, quando mais de 50 mil soldados e milhares de cavalos acabaram perdidos em uma única batalha. Visitantes do local documentam há décadas sons inexplicáveis, batidas fantasmagóricas de tambor e vozes em campos vazios. A gravação acrescentou mais um relato a um lugar que nunca pareceu liberar completamente aquilo que aconteceu ali. Número 37. Monitor em linha reta. Enfermeiros que observavam um paciente em estado crítico pela imagem do monitor perceberam algo se alterar acima da cama. Uma forma sombria parecia subir lentamente do corpo do paciente e se afastar do enquadramento. O vídeo acabou amplamente compartilhado, provocando debate imediato sobre artefatos de lente e insetos próximos à câmera. Então, as pessoas notaram o horário registrado. A forma apareceu e se moveu nos segundos diretamente anteriores ao momento em que o monitor cardíaco entrou em linha reta. Não depois. Não simultaneamente. Antes. Qualquer que seja a interpretação mais confortável,
A sequência de eventos naquela gravação é difícil de reorganizar. Algo deixou aquele quarto, e o monitor confirmou isso instantes depois. Número 38. A menina de branco. Eu e o Ian vimos isso andando pelo cemitério. Da varanda de sua casa no Arizona, um homem avistou uma jovem descalça, vestida de branco, caminhando em silêncio pelo cemitério em frente. Ele e um amigo chamaram por ela. Ela não se virou, não parou, não demonstrou ter ouvido. Apenas continuou andando mais fundo pelo terreno até desaparecer. Sem curva, sem abertura na cerca, sem trilha que levasse a algum lugar. Simplesmente desapareceu. Vizinhos que ouviram a descrição reconheceram imediatamente. Uma menina com características semelhantes havia morado perto daquele cemitério anos antes, e, segundo relatos locais, nunca recebeu o descanso adequado. A crença na região é que ela ainda está procurando algo que não encontrou antes de partir. Ela não retorna. Caramba, ela sumiu. Para onde ela seguiu? Número 39. O vislumbre de Charlotte. Eu tive um derrame há cerca de 8 anos e minha pressão... Eu estive no meu cardiologista e minha pressão estava em 234 por 130. Charlotte Holmes compareceu a uma consulta médica de rotina e saiu com algo que passou anos tentando colocar em palavras. Sua pressão arterial subiu de repente e, enquanto os médicos trabalhavam, ela se viu flutuando acima da sala, observando todos se movimentarem ao redor do seu corpo. Primeiro veio um aroma de flores, depois uma música que ela descreveu como o som mais bonito que já havia ouvido. Ela acabou conduzida por aquilo que entendeu como o céu. Jardins, luz radiante, parentes que já haviam falecido e uma alegria tão completa que não tinha comparação. Então Deus lhe mostrou outra coisa, um lugar escuro e doloroso além do que ela conseguia descrever completamente. Ela acabou puxada de volta antes de conseguir processar tudo, e desde então vem compartilhando esse relato.